Olá, queridos. Como é que vocês estão? Nessa videoaula nós vamos fazer uma breve revisão sobre todos os conteúdos que nós estudamos na disciplina de língua portuguesa. Assim como também nós vamos fazer com as outras disciplinas: matemática, ciências, história e geografia, certo? Na revisão de língua portuguesa que vocês vão receber, tem texto e gramática. O nosso texto é intitulado da seguinte maneira: Bicho-papão da minha imaginação, que diz o seguinte no texto: dizem que a gente não deve contar histórias de meter medo para as crianças. Por isso, não vou contar o que Guiomar contava. Eu sei que de tanto ouvir a cozinheira, criei meu bicho-papão particular. Ele era assim: olhos cor de fogo, pés virados para trás, soltava fumaça pelas ventas. E era uma mula sem cabeça, além de pular de um pé só, e usava touca vermelha. Fumava cachimbo e, de vez em quando, parece-se com minha professora de matemática. Tinha vezes que o bicho-papão era ótimo, nem existia. Mas bastava ser noite de tempestade e lá vinha o bicho-papão vestido de lençol branco, casaco de padre, chapéu de freira, blusa de crochê e leque de plumas. Era realmente uma coisa impossível. Não existia. Era meu medo. Esse texto é de Silvia Ortoff, foi tirado do livro Os Bichos que Tive, publicado no Rio de Janeiro, pela editora Salamandra, em 1983. No estudo do texto tem assim, lá na letra A: você acredita em bicho-papão? Aí tem as opções, sim ou não. Na letra B: como você acha que é o bicho-papão? Aí você, se acredita, vai descrever o seu próprio bicho-papão. Na letra C: de acordo com a história, quem era a pessoa que contava histórias de meter medo? Vocês vão lá no texto, vão reler, ou pedir para alguém ler juntamente com vocês e vão responder essas três questões sobre o texto. E ainda tem a última sobre o texto, na letra D, que diz assim: marque as características relacionadas ao bicho-papão que a criança criou. Então, essas características vão estar lá no texto também. Vocês vão procurar e vão marcar aqui na questão D. As opções de características são: olhos azuis, usa chapéu, pés virados para trás, fuma cachimbo, pula de um pé só, olhos cor de fogo, usa um capuz, pés virados para o lado, gosta de correr, solta fumaça pelas ventas. Então, as características que estão lá do bicho-papão, de acordo com o texto, vocês vão marcar aqui. Agora vamos para a gramática. A gramática que foi estudada primeira gramática que foi estudada no segundo bimestre foram os encontros consonantais. O que são encontros consonantais? São encontros de consoantes na mesma sílaba ou em sílabas separadas, certo? Os encontros consonantais mais comuns que nós estudamos são as consoantes B, C, D, F, G, P, T, juntamente com R. E essas mesmas consoantes com L. São os principais que nós estudamos. Tem os separáveis e os inseparáveis. Eu coloquei aqui somente os que não se separam para vocês escreverem. Na questão 2, escreva o nome das figuras e em seguida circula os encontros consonantais. Aí nós temos o trem, o prato, a gravata, um par de brincos e um jogo de xadrez,
Vocês vão encontrar na revisão de vocês essas imagens, vão escrever os nomes dessas imagens e vão circular os encontros consonantais que contém nelas. Na questão 3, complete as frases com as palavras que têm encontros consonantais. Na letra A, há muitas árvores e passos na... Onde é que tem árvores e pássaros? O sino da... Tocou muito. Onde é que tem um sino que toca muito? Onde é o local? C. Come muitos na festa. Os docinhos que vocês comem muitos nas festas. D. Furou o meu sapato. Uma palavra que tem um encontro consonantal que se encaixa aqui nessa frase. O contrário de branco é... Então, vocês vão completar as frases com as palavras adequadas aí que tenham encontros consonantais. Agora, vamos para acentuação gráfica, certo? Acento agudo e acento circunflexo. Na questão 4. Acentue corretamente as palavras com acento agudo, que é aquele que é o tracinho que vocês chamam, ou circunflexo, que é o chapeuzinho. E, em seguida, complete as frases. Minha avó não resistia a um bem preparado. Certo? Uma palavra com acento agudo. Uma coisa que a maioria das pessoas gostam de tomar pela manhã. B. Neste, há muitos jacarés. Uma palavra que tem acento agudo ou circunflexo que se encaixa nessa frase. C. A rua foi construída com... Aí vocês vão completar também com uma palavra que tem acento agudo ou circunflexo e se encaixa aqui nessa frase. D. Para chegar em minha casa, pego e um. Certo? Duas palavras que têm um acento agudo ou circunflexo se encaixem aqui nessa última frase da letra D. Vamos agora para mais uma acentuação gráfica. Agora, na oportunidade, é sobre o tio, né? Que é aquela acentuação gráfica que dá um som mais fechado nas palavras, como se elas fossem todas escritas a vogal acompanhada de N, em que o som sai pela boca e também pelo nariz, que é aquele som de ão, de an, de ães, ões, certo? É a questão 5, aí tem uma pequena cantiga, que eu acho que até vocês conhecem, que é aquela cai, cai, balão, cai aqui na minha mão, certo? É uma repetição dessas frases que tem aqui. Aí na questão 5, vocês vão ler esse trecho dessa música e vão copiar do texto as palavras que terminam em ão, a, tio, o. E também vocês vão escrever qual é o acento gráfico que tem em todas essas palavras. No caso aqui, balão, mão, não e sabão. Tem um acento gráfico que é comum em todas elas. Tem uma e tem nas outras. Agora vamos para o uso do cedilha. Da cedilha, perdão. Na questão 6. Lembrando que existem umas regrinhas para o uso da cedilha. Primeiro, não usamos cedilha em começo de palavras. Não, em hipótese alguma, podemos usar o cedilha no início das palavras. A cedilha, ela só pode ser usada antes das vogais A, O e U. Nunca antes de vogal E e I, jamais, certo? Então, usando essa regra, seguindo essa regra, não tem como vocês errarem o uso da cedilha, né? Não é no começo de palavra e nem antes de E, nem de I. Aí na questão 6 diz assim: acrescente a cedilha e forme palavras. Essas palavras elas são escritas com C. Se você colocar o símbolo, o sinalzinho da cedilha, ela vai ser outra palavra. Por exemplo, vou só dar o exemplo de faca. Ao invés do C, você colocar o cedilha, não fica mais faca, fica faça, certo? Então vamos lá. Faca, roca, taca,
caco e peco. Se vocês colocarem a cedilha e lerem, vocês vão perceber que mudou a palavra, tá certo? Na questão 7, vocês vão completar as palavras com cedilha A, que é sa, com CE, que é sé, CI, que é si, cedilha O, só e cedilha U, su, certo? Vocês vão completar. Lembrando da regrinha, nunca o cedilha no começo da palavra e nem antes da letra E, das letras E e I, tá bom? Agora vamos para os sinais de pontuação. Os sinais de pontuação que nós usamos nesse bimestre foram o ponto de interrogação, né, que é aquele que vocês chamam de cobrinha, com um pontinho embaixo, que é utilizado nas frases em que existem perguntas, certo? O ponto de exclamação, que é aquele que vocês utilizam quando as frases exprimem algum sentimento de medo, de espanto, de admiração, vocês vão utilizar o ponto de exclamação. E o ponto final, quando vocês terminam uma ideia, quando vocês afirmam alguma coisa. Os pontos de interrogação, de exclamação e o ponto final estão aqui na questão 8. Vocês vão identificar o sinal de pontuação e escrever o nome de cada sinal de pontuação, tá certo? E esses sinais são utilizados em frases, como eu acabei de dizer anteriormente. O ponto final vocês vão usar nas frases afirmativas, em que vocês estão afirmando uma ideia, certo? Vocês têm certeza daquilo que vocês estão falando. Então, vocês colocam o ponto final nessas frases afirmativas. O ponto de interrogação, só recapitulando, nas frases interrogativas, em que tem uma pergunta, tá certo? Os pontos de exclamação nas frases exclamativas e imperativas. O que são frases imperativas? São aquelas frases em que tem uma ordem, onde o sujeito, a pessoa que escreveu a frase, ou que está falando, está determinando uma ordem, tá certo? E também o ponto final é usado nas frases negativas. O que são frases negativas? São aquelas frases em que aparecem uma palavra que indica uma negação. Por exemplo, a palavra nunca ou a palavra não. Quando a frase tiver essas palavras e for uma ideia afirmando, vocês vão usar o ponto final. Na questão 9 e última da revisão de língua portuguesa, diz assim: agora que você já conhece os sinais de pontuação, pontue corretamente as frases e classifique-as em afirmativa, exclamativa, interrogativa, imperativa ou negativa, certo? Vocês vão usar essas palavras para classificar essas frases. Na letra A diz assim: Paulo, eu e Cláudia viajamos no próximo sábado. Vocês vão tentar identificar essa frase, pontuar e dizer se ela é afirmativa, exclamativa, interrogativa, imperativa ou negativa. Na letra B, parabéns, eu sabia que você conseguiria. Na letra C, você ainda vai ao cinema? Letra D, sente-se imediatamente. E na letra E, não gostei de nenhum item da loja, certo? Vocês podem consultar o livro de vocês, tem todos esses conteúdos, os conceitos, exemplos, e também vocês podem consultar aquelas videoaulas que Tia mandou, certo? Com todos os conteúdos explicados. No livro de reforço também tem atividade que vocês responderam, né? Que já mandaram para mim. Vocês podem fazer essas consultas e tentar ao máximo, né, responder correto essas revisões. Vocês têm toda a oportunidade de pesquisa. É diferente de uma atividade avaliativa que vocês fazem na sala,
sem consulta nenhuma. Vocês têm a oportunidade de consultar, de fazer com uma pessoa ajudando. Então, tentar responder o máximo de questões corretas, tá certo? E qualquer dúvida, vocês podem ficar perguntando a tia, que a gente vai tirando as dúvidas por aqui, pelo WhatsApp, que é a ferramenta que a tia vai enviar essa videoaula de revisão, tá bom? Fique com Deus, bons estudos, até a próxima.